Olá, gente, tudo bem? Esse Rios hoje vai ser para falar um pouquinho de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, que foi aí nomeado póstumamente por Dilma Rousseff, presidente da República na época, petista, do mesmo partido que Paulo Freire. Será que tem alguma coincidência? Acho que não. Acho que foi bem planejado isso sim, né? Mas por que falar de Paulo Freire? Bom, se você mora no mesmo país que eu, você vê o quanto de analfabetos funcionais a gente tem por aí hoje. Pessoas que repetem coisas que nem sabem o que significa. Fascista, genocida, negacionista, terraplanista. O cara não sabe escrever o nome, mas fica adjetivando os outros. É, não é de graça. Por que não é de graça? Bem, gente, tem que voltar lá na década de 60, quando Paulo Freire começou o sistema de alfabetização de adultos que ele implantou em Angicos, no Rio Grande do Norte, e apresentou para o presidente João Goulart na época, que ficou encantado. E ele alfabetizou lá os adultos daquela cidade em 40 horas, se eu não me engano, foram 40 horas que ele utilizou para alfabetizar esses adultos. Na verdade, o que ele fez foi ensinar algumas palavras para essas pessoas, não necessariamente alfabetizar. Eu duvido que aquelas pessoas ali sabiam ler e escrever, mas elas aprenderam algumas palavras que elas não sabiam. O método dele, ele separava ali algumas palavras do cotidiano daquelas pessoas, que elas já sabiam, usavam no dia a dia. Então era um vocabulário limitado, pessoas, né, de uma cidade pequena, do Rio Grande do Norte, o vocabulário delas era limitado. Ele pegava essas palavras do dia a dia e, e usava uma palavra por dia. E essa palavra eles desmembravam e faziam outras palavras. Como, por exemplo, vou dar exemplo da palavra salário. A palavra salário forma quantas palavras? Sal, sala, ar, salário, né? Então, aí de uma palavra eles ensinavam 5 palavras para essas pessoas. Elas aprendiam essas 5 palavras. E eles iam discutir o que cada uma dessas palavras significava. Então, na palavra salário, por exemplo, ele podia doutrinar, falar assim, olha, você acha que você ganha o suficiente? Você acha que seu salário paga suas contas? Você acha que você poderia viver melhor? De quem que você acha que é a culpa de você ganhar pouco, sabe? Eles doutrinavam as pessoas dessa forma. Era assim que acontecia a doutrinação no método Paulo Freire, com essas pessoas simples. Tinha pessoas que reclamavam para seus patrões que queriam ganhar mais e eram demitidas, certo? Então, assim, desde aquela época, a educação de Paulo Freire já causou regaço, já destruiu muita gente, certo? Ele ficou um tempo recluso por causa do regime militar, mas no final do regime militar ele voltou com força. O que Paulo Freire fez também? Ele implantou o marxismo cultural de Gramsci, de Antônio Gramsci, na nossa educação. Só o professor sabe, o aluno não pode saber. Aquela educação bancária que você deposita o que você quer e acabou, o aluno não tem direito de refutar nem bater boca. É só o professor que sabe, porque Gramsci tinha a hegemonia cultural. As pessoas de grande intelectualidade ditavam regras para a massa, para o povão. E isso na sala de aula é o quê? O professor é o intelectual e a massa são os alunos. Então, o que o professor falar, está falado. Os alunos têm que obedecer. Outra coisa, o, o professor tem que ensinar o aluno a pensar da forma dele, não da forma do aluno. O aluno não tem que desenvolver seu próprio método de pensamento. Ele tem que pensar da forma que o professor ensinar ele a pensar. E o que é ensinado a pensar? Guerrinha de proletariado contra os empresários, contra os burgueses, né? Os alunos já eram desde cedo colocados nessa guerrinha de proletário contra burgueses. Os alunos entravam também na briga de classes. Eles eram doutrinados o tempo todo e não aprendiam nada. Foi o Paulo Freire que criou aqui em São Paulo, quando ele era secretário da Marta Suplicy, de Educação, secretário municipal de Educação, criou a aprovação automática, que está até hoje aí. Foi ele que criou
Pedagogia molhada pedagogia molhada em ideologia, acho que é isso. Che Guevara é amor, em alusão a Deus é amor. Ou seja, o Deus dele era Che Guevara. É uma alusão muito pertinente, tá? Outra frase que ele falou. A revolução é biófita, criadora de vida, mas pode acabar com a vida da vida que se colocar no caminho dela. Ou seja, essa revolução marxista que ele estava implantando na escola e que tinha que ser espalhada para toda a sociedade, ela era criadora de vida, essa revolução. Mas se alguém fosse contra, poderia perder a vida. Olha só, como ele era bonzinho, né? Enfim, gente, é por isso que hoje em dia o cara chama você de racista, de fascista, de negacionista, de terraplanista e não sabe nem escrever o nome dele, mas ele fica te adjetivando de um monte de coisa. Por isso. Entendeu? É por isso que o cara não sabe ler um livro, não sabe ler sei lá, livro é exagero, não sabe ler um texto de 3 linhas e interpretar o que está escrito ali. Não sabe. Porque pensou muito em doutrinação e esqueceu de ensinar. E quando o aluno é bom, ele sabe mais que o professor, tá? Porque normalmente os alunos que vão para dar aula são os piores. São aqueles que passaram raspando ali e tal. Os melhores vão fazer medicina, engenharia, arquitetura. Os piores. Isso é estatístico. Não estou sendo aqui racista, gente. Não estou sendo aqui preconceituoso. Isso é histórico. Tem dados estatísticos que provam que os piores alunos são os que vão dar aula. Então, se ele pegar um aluno esforçado, o aluno esforçado sabe mais do que ele, porque ele só se preocupa em aprender como doutrinar. E aí, como que ele vai ensinar uma coisa a uma pessoa que sabe mais do que ele? Dá, né? Bom, gente, esse é o vídeo. Espero que tenha ficado claro aí por que hoje em dia a gente está sofrendo tanto com esse analfabetismo. A gente tem que tomar cuidado com o que fala toda hora, porque você fala uma coisa, a pessoa entende outra. É por isso. Certo, gente? Muito obrigado, tá?